Oi, pessoal. Hoje a atividade é do dia 21. Se a gente colocou 20 lá em cima, então vamos colocar 21 aqui, beleza? Que é o dia seguinte. Essa primeira atividade do ler e escrever, tá? Então vamos ler. Ler e escrever, atividade sobre o conto A Bruxa e o Caldeirão. Então, continua a atividade sobre o mesmo conto que a gente leu ontem, tá? Aqui embaixo está escrito: para realizar as atividades a seguir, leia o conto A Bruxa e o Caldeirão, que começa na página 136 e termina na página 138. Que se acaso você já leu e leu bem e lembra de toda a história, não precisa ler novamente agora, só se for necessário para fazer essas atividades aqui embaixo. Vamos ler. Atividade 5. Em seu caderno, escreva qual a ideia que o mercador deu para a bruxa fazer com o caldeirão furado. Então, lá no texto, vai ter uma partezinha que está escrito o que o mercador falou para a bruxa fazer com o caldeirão dela que estava estragado. Aí vocês vão pôr lá no seu caderno o que ele falou para fazer, tá? Coloquem atividade 5. Embaixo, coloca a resposta. Atividade 6. A bruxa fez o que o mercador sugeriu? Escreva no seu caderno o que aconteceu após a sugestão do mercador. Então, vocês vão lá no texto, se não lembra, e ver o que aconteceu quando o mercador sugeriu para ela fazer. Bom, não vou falar, senão eu vou falar a resposta. Vocês vão ler o que o mercador sugeriu. E se ela aceitou ou não, ou o que aconteceu quando ele sugeriu, certo? E colocar lá no caderno. Ó, eu noto aqui que tem um espaço aqui, ó, por exemplo, nessa, tem um espaçozinho aqui embaixo. Se couber e vocês quiserem pôr, pode pôr, tá? Atividade 7. Grife no texto o que aconteceu com o mercador que vendeu o caldeirão para a bruxa. Então, lá no texto vai ter uma partezinha que um mercador vendeu um caldeirão para ela. E o que aconteceu com esse mercador? Então, vocês vão colocar. Essa partezinha tem duas partes que foi vendido, que o mercador vendeu o caldeirão. Então, se quiserem pôr as duas, ótimo. Se quiser pôr uma só, também não tem problema. Vou considerar. Agora vamos lá. Deixa eu ver se tem mais. Não. Agora aqui. Ó, notem que aqui já tem o espaçozinho para a data do próximo dia. Então, isso daqui é lá para o dia 22. Então, vamos lá para a parte do EMAI. Então, vamos para o próximo dia. Aqui. Que é o dia 21. Depois do 20, 21, né? EMAI. Atividade 1.3 da página 11. Então, vamos ler o que fala aqui na primeira parte. Para contar seus objetos, a equipe amarela agrupou os objetos de 10 em 10 e sobraram 3 objetos. 3 objetos sem grupo. Para saber o total dos objetos sem precisar contar, eles fizeram o seguinte cálculo: 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 igual 50. Aí, eles pegaram esses 50, somaram com os 3 objetos que estavam sobrando e ficou 53. Agora, é a sua vez. Faça os cálculos como fez a equipe amarela e complete a tabela. Em seguida, responda as alternativas A, B, C e D desta atividade. Então, vamos lá na página 11 para a gente entender. Página 11, atividade 1.3. Atividade 1.3.
Vamos ler o que está escrito aqui. A turma do Pedro foi dividida em equipes e identificada por cores. Cada equipe recebeu certa quantidade de objetos para serem contados. Veja os resultados no quadro e complete a última coluna. O que é coluna, pessoal? É o que está em pé. Então, qual que é a coluna que está sem nada? É essa aqui, né? Então, é essa que a gente vai completar. Então, cada equipe tem uma cor. Então, tem a equipe amarela, a equipe azul, a equipe vermelha, a equipe verde, a equipe branca e a equipe lilás. Aqui são grupos de 10. Então, se eu tenho 5 grupos de 10, eu vou ter que fazer a conta para descobrir quantos que vai dar. Que é só fazer como foi feito lá, aqui no exemplo. Que eles pegaram e fizeram da equipe amarela. Então, ó, eu já sei que é 53. Então, são 5 grupos. São 5 grupos, então, uma vez o número 10, 2, 3, 4, 5. Acabou? Porque são 5. Vamos lá conferir. Não são 5 aqui? Então, são 5 grupos de 10. Então, não posso passar disso, senão vai ficar errado. 5 grupos de 10, somando, deixa eu apagar aqui que eu pintei o número. Somando, vai dar 50. Então, deixa eu limpar para vocês verem. Então, 5 grupos de 10, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50. Beleza? Aí, aqui na tabela também tá escrito, ó, que os objetos restantes são 3. Então, deu para fazer 5 grupinhos de 10 e sobrou 3, que não deu para fazer o grupinho de 10. Mas eles fazem parte do número. Então, também tem que somar. Então, como eles fizeram aqui, ó. Eles somaram as partes inteiras do 10, aí pegaram e somaram o 3, que, coitado, não conseguiu fazer um grupinho, e ficou 53. E assim, vocês vão fazendo os de baixo. Aqui, ao invés de ser 5 grupinhos de 10, são 6. Vocês vão fazer a soma. Vão fazer 6 vezes lá o número 10 e somar esses números. E depois que vocês tiverem o resultado inteiro, vocês colocam esse daqui que não conseguiu fazer um grupinho de 10. Então, sobrou 2. Então, vai ser o resultado desse, mais o resultado desse. Tá? Aqui é a mesma coisa. 5 grupinhos de 10, mais o 7. 5 grupinhos de 4, mais 9. 5 grupinhos de 6. E esse daqui não ficou nenhum de fora do grupo. Deu para fazer 6 grupos inteiros. Então, eu não preciso somar, ou se quiser somar com 0, tanto faz. 7 grupinhos de 10, mais os 5 restantes. E o resultado, claro, vocês vão colocar aqui. Cada um o seu. Então, 5 grupos de 10. Tá escrito lá na apostila, eu já sei que é 50. Deixa eu fazer mais bonitinho. Então, eu sei que é 50. Aqui é o próprio 3. Então, 50 mais 3, que já foi feito lá na apostila, eu coloco aqui 53. E é assim que vocês vão fazer os de baixo, tá? Aí, aqui embaixo, tá escrito: responda as alternativas A, B, C e D dessa atividade. Então, vamos lá. A, B, C e a D. A primeira é: qual equipe contou mais objetos? Para vocês responderem essa pergunta, vocês vão ter que ter preenchido tudo isso aqui, senão não tem como saber, tá? Então, vocês vão analisar lá, qual que é a equipe? Ah, a equipe vermelha. Não, a equipe branca, a equipe lilás. E vão colocar a resposta aqui. Qual delas contou menos objetos? Então, qual que é o número menor que tá aqui? Então, vocês olhar. E vão colocar o nome da equipe. Ah, a equipe azul que contou menos. Não, a equipe lilás que contou menos. Vocês vão colocar a resposta aqui. Letra C. Por quê? Então, vocês vão analisar. Por que vocês acham que a equipe tal, que vocês vão ter que ter colocado a resposta aqui, contam mais objetos?
por quê, né? Porque a equipe tal, que eu ainda não sei, vocês que vão responder, contou menos objetos. Daí vocês vão colocar a resposta aqui. Por que fulano de tal isso e isso? Porque eu acho que fulano de tal fez isso e isso. Letra D. Houve equipes que contaram a mesma quantidade de objetos? Aí vocês vão olhar. É só olhar aqui de novo. E se tiver algum número repetido, sim. Se não tiver nenhum número repetido, não. Certo?